A paz do Senhor Jesus, meu nome é Valdilene. Estarei trazendo o tema da lição dos adolescentes de 13 a 14 anos, que é a manifestação da graça de Deus. Os objetivos quais precisamos estar passando para eles é explicar a graça de Deus revelada por Jesus, analisar a graça de Deus no Antigo e no Novo Testamento e demonstrar o conceito de graça na carta aos Romanos. Aqui na revista coloca uma dinâmica para fazer junto com eles, que é sobre você colocar numa caixa de presente alguns bombons e distribuir com eles. E ali você está explicando que mesmo não merecendo ou participando ou não, eles vão estar recebendo esse bombom. E aí começar a tratar sobre o assunto que é a graça. Eu fiz algo diferente, um pouco diferente, no caso eu fiz também numa caixa de presente, e dentro da caixa de presente eu coloquei uma frase que você merece esse presente, e aí eles vão estar passando na mão de todos, para todos estarem vendo e fazendo uma reflexão sobre o assunto, se merece o presente ou não. Depois que todos passaram a caixa e todos viram a frase, aí eu peço para cada um pegar, que no caso eu não coloquei bombom, eu coloquei bala, e aí em todas as balas vai estar um papelzinho grampeado, e nesse papelzinho vai estar um versículo aqui que se encontra em livro de Tito, no capítulo 2, versículo 11, que diz assim: porque a graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Depois que todos pegaram a bala, vou pedir para que todos eles peguem um papelzinho, abra e todos leem junto. E aí a gente começa o assunto falando sobre o significado da graça, o que é graça para cada um deles, a gente espera eles responderem. E eles respondendo, a gente deixa bem claro o que realmente é graça e como conseguir essa graça que é manifestado, que veio através de Jesus Cristo. Por que que hoje nós vivemos pela graça? E aí o significado da palavra graça, que é o favor imerecido, né? Mas ele vai além disso, não é somente favor imerecido. Ele é algo que não torna uma pessoa justo, mas declara alguém justo, ser justificado pela graça. A graça é o favor o qual não merecíamos, mas Deus, pelo seu amor, através de Jesus Cristo, nos dá a graça. E aqui mostra que no Antigo Testamento e no Novo Testamento, que aí é o tópico 2, para a gente explicar. No Antigo Testamento a graça era manifestada. Deus demonstrava a graça e sua misericórdia através de muitas ações. E aqui ele vai dar o exemplo de Elias, o exemplo de Jacó, de Moisés, o qual Deus agiu com misericórdia e amor com o povo de Israel. Ele traz esses exemplos, qual a gente pode estar entrando e está explicando que a graça era demonstrado no Antigo Testamento. No Novo Testamento, através de Jesus Cristo, né? Jesus Cristo veio, nasceu como homem, foi crucificado e ressuscitou, e ele é o nosso caminho até Deus. O pecado nos separava de Deus, mas através de Jesus nós estamos mais próximos de Deus. Jesus é a nossa graça. E aqui também ele vai entrar a graça de Deus apresentada em Romanos. O que eu fiz? Como na aula anterior eu trouxe uma introdução sobre as cartas, as 13 cartas, e ali eu coloquei que a primeira carta aos Romanos, e o que nós podemos fazer? A carta aos Romanos, ela tem alguns temas, e aí eu coloquei aqui, que o primeiro é a justiça de Deus, a graça de Deus, a justificação, a fé, santificação, salvação, adoção e predestinação. São esses temas que está na carta aos Romanos. E aí dentro eu coloquei esses 8 temas, e aí eu separei aqui em papeizinhos, e aí eu
posso estar colocando, você pode estar colocando assim, eu coloquei aqui o primeiro, justiça de Deus, e posso estar distribuindo entre eles, né, tá dando esse papelzinho para cada um deles, e aí pedir para quem tá com justiça de Deus para ou abrir na Bíblia, que se encontra em capítulo 3, no versículo 26, ou colocar por escrito o versículo aqui e pedir para estar lendo também. E a gente pode estar fazendo isso porque vai estar entrando em todo o assunto na carta aos Romanos. A gente não vai ficar só preso ali naquele único assunto. Vamos trazer um pouco a mais, um pouco além do que está na revista. Qual o professor não precisa se apegar somente na revista, ele pode ir um pouco além do que está escrito. E aí explicar o tópico de cada um, no caso aqui, a justiça de Deus é a graça que veio através de Jesus, que somente pela fé nós alcançamos essa graça. Então, entrando nesse assunto, vai ficar bem claro qual que é o assunto que a carta aos Romanos ela aborda, e fica bem claro para eles entender o que realmente Paulo estava falando ali para os romanos. Isso fica bem claro que a graça é um tema que pode ser abordado de muitas formas e que eles podem ali ficar mais cientes e se aprofundar também um pouco a mais sobre o assunto. Aqui eu trouxe um pouco do meu conhecimento, um pouco, né, resumindo um pouco sobre o assunto e alguma coisa para que cada professor também possa trazer algo diferente, algo a mais para o aluno. E eu quero agradecer a cada um que tem aí nos assistido, tem compartilhado, tem curtido, tem dado like. Então quero agradecer a cada um e pedir que continue ali nos ajudando a levar essa palavra a cada um, que ela venha chegar aos confins da terra. Você também é um missionário, você também é um evangelista, é aquele que leva também a palavra de Deus, essa graça que foi manifestada através de Jesus Cristo. E eu agradeço a oportunidade de estar aqui, levando também um pouco do meu conhecimento a cada um de vocês. Obrigada, em nome de Jesus eu agradeço. Amém.